emoções irradiantes, em seguida começou a atuar por imposição. Então, repara bem que coisa interessante Salvador vai elencar, né? Primeiro, um longitudinal, depois é como se fosse um dispersivo, alijando, né, jogando fora, tirando, se você pegar aí, o dicionário vai ter vários exemplos, e depois, por último, se fosse imposição de mãos. Colocou a mão direita sobre a epigastro do paciente, da paciente, no caso, né, da zona inferior do externo, e com surpresa notei que a destra, assim, disposta, emitia sublimes jatos de luz. E aí ele vai justamente falar de um caso também de uma senhora, alta discussão com o marido, mas isso era muito recorrente também, e de como essas emoções vão afetar justamente o coração dela, né? Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Então, ele vai justamente bater nessa tecla. E aí são os 3 casos que ele vai falar no livro, né? Eu coloquei aqui muito resumidamente, por conta do nosso tempo, mas o que é interessante, o que é essencial para a gente notar, e que praticamente quase todos os livros que eu já tratei aqui, não só nesse programa, mas em outros, é a questão da educação mental. Como ela pode influenciar, né? Justamente como nossos pensamentos podem influenciar justamente nosso perispírito, nossa aura, e aí, de certa maneira, não. E como essa promove de volta toda essa carga, né? Essa repetição, esse loop pode provocar aí muitas sequelas na gente. No primeiro exemplo, temos o caso de geração de cargas negativas criadas pelo próprio ser e sua intimidade. No segundo, vemos uma desarmonia sendo provocada por emissões mentais perturbadoras vindas de fora, e aí são os casos que é apresentado no livro, do externo. E no terceiro caso, finalmente, temos o exemplo das 2 formas de perturbações gerando matéria deletéria, capaz de provocar a doença e mesmo a desencarnação. Ou seja, um terceiro caso que ele vai narrar no livro é justamente de uma senhora gestante, em que a tristeza profunda dela, decorrente do relacionamento com o marido, né, vai gerar o quê? Algumas substâncias justamente colocando em perigo aí, né, a sua gestação. E como a espiritualidade ela vai agir socorrendo, né? Justamente o quê? Agindo já na parte mental dela, e os passos que eles vão aplicar, né? Justamente os circulares. Então já podemos elencar aqui quantos, né? Longitudinal, em posição de mão, alijando, o que eu falei seria jogando, e depois os longitudinais. Outro ponto que nos importa, que nos parece importante considerar, aqui a imagem cortou um pouquinho, essa perturbação que se evidencia numa espécie de matéria deletéria, vai se alojar no corpo físico ou no perispírito, o corpo espiritual. Né? Então, é justamente isso, a perturbação, a inquietação, a preocupação, a irritação é o que o Salvador vai dizer que vai gerar essa carga. Eu coloquei 2 exemplos de uma aura mais limpa, né? E uma aura mais sufocada aí por tudo isso aí, né? Pelas nossos desequilíbrios mentais.